Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal A Força da Fé. Hoje, temos algo realmente especial preparado para vocês, então não saiam daí. Mas sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. O conteúdo de hoje é simplesmente imperdível. Os mistérios dos Nefilins, gigantes bíblicos e pergaminhos reveladores. A lenda diz que os Nefilins são seres misteriosos mencionados na Bíblia hebraica, sendo uma raça bíblica de gigantes ou semideuses descrita como grandes e fortes. A palavra Nefilim é traduzida de forma livre como gigantes na maioria das versões da Bíblia hebraica, embora algumas traduções a deixem sem tradução. Acredita-se que esses Nefilins sejam o resultado dos filhos de Deus se relacionando com as filhas de Adão, dando origem aos grandes gigantes bíblicos conhecidos como os caídos ou os Repi. O termo Nefilim, que significa os caídos em inglês, representa a sua linhagem divina humana. Eles são conhecidos como guerreiros formidáveis e gigantes bíblicos, empunhando sua força bruta e poderes de metamorfose para conquistar várias criaturas. Representações dos Nefilins os retratam como semideuses altos e musculosos com poderes incríveis. Disse que têm a capacidade de se transformar em demônios gigantes e possuir armamentos avançados. Na série de videogames Assassin's Creed, os Nefilins são chamados de aqueles que vieram antes e são creditados como os criadores da maçã do Éden. Houve uma alegação de que o acasalamento dos filhos de Deus e das filhas de Adão, que resultou no nascimento dos Nefilins, afetou o dilúvio e levou à denúncia negativa associada a eles. No entanto, essa interpretação carece de apoio na narrativa do Gênesis, que na verdade os retrata de maneira positiva. O nome Os Caídos provavelmente se refere à sua herança divina, transformando-se na condição humana, concedendo-lhes um estado quase sobre-humano. Os Nefilins são referências no livro de Gênesis, antes pouco do relato do dilúvio. O texto afirma que os Nefilins estiveram presentes na terra naquela época e depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com mulheres humanas, que deram à luz heróis renomados conhecidos como guerreiros em vários textos. Essas relações resultaram no nascimento de híbridos angelicais humanos conhecidos como os Nefilins, giborins ou gigantes. O termo tomar esposas na narrativa do Gênesis 6 e sua interpretação subsequente são entendidos como um eufemismo para relações sexuais que resultaram no nascimento de descendentes híbridos. Na Bíblia, o termo Repi refere-se a dois grupos. O primeiro grupo compreende indivíduos falecidos que alcançaram um status quase divino, semelhante ao conceito de santos. O segundo grupo refere-se a raças de gigantes bíblicas frequentemente confundidas com os Nefilins. Alguns argumentam que, se gigantes existirem no mundo antes do grande dilúvio, deveriam haver evidências na forma de ossos e restos mortais. A resposta está nos pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran. Para desvendar o mistério, precisamos nos aprofundar em uma descoberta arqueológica que revolucionou nossa compreensão dos antigos manuscritos hebraicos. Tudo começou no final de 1946 ou início de 1947, quando um grupo de jovens pastores beduínos tropeçou em um assentamento abandonado que originalmente pertencia a uma antiga seita judaica. Ao explorar uma abertura notável no lado de uma colina, um dos pastores lançou uma pequena pedra na fenda e ficou surpreso ao ouvir um som alto vindo da recém-descoberta caverna. Ao descerem pela fenda, encontramos uma coleção de grandes jarros de argila, 7 dos quais continham pergaminhos de couro e papiro. As cavernas de Qumran, localizadas no deserto da Judéia, consistem em uma série de cavernas naturais escavadas distribuídas pelo Planalto Seco, a aproximadamente 1,5 km da margem noroeste do Mar Morto. Essas cavernas renderam inúmeras descobertas arqueológicas. A escavação de Qumran começou na década de 1950 após a descoberta de pergaminhos nas cavernas circundantes. Os pergaminhos do Mar Morto incluem fragmentos de todos os livros do Tanakh, exceto o livro de Esther. Curiosamente, o livro de Judas no Novo Testamento cita um livro conhecido na tradição judaica como o livro de Enoque. O livro de Enoque, acreditado ter sido escrito durante o século II AC, é considerado uma das obras apócrifas não canônicas mais importantes que provavelmente influenciaram as opiniões judaicas e cristãs primitivas. Ele contém visões majestosas do céu e do inferno, anjos e demônios. Enoque dinâmica conceitos como anjos caídos, a intimidade de um Messias, ressurreição, julgamento final e um reino celestial na terra. Também inclui digressões quase científicas sobre sistemas calendários, geografia, cosmologia, astronomia e meteorologia. Os Nefilins nunca deveriam existir. Eram seres canibais com apetites insaciáveis,
representando uma ameaça biológica. Os Nefilins foram o resultado da tentativa equivocada dos anjos caídos de criar sua própria espécie por inveja, geneticamente anômalos e incompatíveis com o divino. Incapazes de seguir em frente após a morte, as almas errantes dos Nefilins continuaram a vagar pela terra até os dias de hoje. Caros espectadores, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Agradeço pelo seu tempo.